crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Então venham comigo para nós aprendermos um pouquinho mais sobre os animais sagrados. Para isso nós vamos separar o nosso material, que é o caderno, o lápis grafite e a borracha, o lápis de cor, para que possamos começar os nossos trabalhos. Eu aguardo. Então agora, com bastante capricho, vamos colocar os dados de hoje no nosso caderno. A data de hoje, aula 26, animais sagrados, ensino religioso. Eu aguardo.
passada, nós falamos sobre alguns animais sagrados na Índia. Alguns animais, eles são sagrados porque eles são considerados reencarnação de deuses lá na visão hindu. Os mais populares que nós conhecemos lá na Índia é o elefante, o macaco, a vaca, a cobra e o tigre, vocês lembram? Então, nós também vimos que lá é comemorado o Tihar, lá no Nepal, um país da Ásia, e também em alguns estados da Índia. Nesse festival Tihar, nós aprendemos que a vaca, que eu já tinha citado e falado que era realmente sagrada, ela é homenageada também junto com o cachorro e com o corvo. E hoje, antes de iniciarmos quais são os animais sagrados do dia, eu queria ler essa história para vocês. Lembra que eu trouxe na aula retrasada, onde nós aprendemos que os animais eles influenciam muito a vida do ser humano e que eles estão presentes em vários momentos do nosso dia, inclusive na nossa cultura, na arte, na poesia, na música e também nos livros de literatura. E eu falei desse livro para vocês. Quem soltou o pum? Dos autores Blandina Franco e José Carlos Lolo, da editora Companhia das Letrinhas. É muito engraçada essa história e ela é muito simples também. Então eu decidi trazer para vocês verem como ela é divertida. Imagine um cachorrinho de estimação que se chama Pum. Isso mesmo. Daí dá para vocês perceberem os diversos trocadilhos e as diversas situações mais engraçadas que podem acontecer. É um tal de não conseguir segurar o pum, que faz barulho e atrapalha os adultos, que dizem que o pum tá molhado em dia de chuva e que daí ele fica fedido e daí o menino passa a maior vergonha. Pobre do pum. O pobre dono do pum sim é que sofre, mas não tem jeito. Com o pum é assim mesmo. Simplesmente ninguém consegue evitar que ele escape e cause certos inconvenientes. De quem que você está falando, professora? De um cachorro. Prestem atenção nessa história. Meu melhor amigo é o Pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar o meu cachorro Pum. Mas às vezes as pessoas olham feio para mim, porque o Pum faz barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso acontece porque tem hora certa para soltar o Pum. Quando eu solto na hora errada, ele incomoda os outros e eu acabo levando um monte de bronca à toa. Teve uma vez que eu, assim por distração, soltei o Pum no jardim do prédio onde a gente morava e levei a maior bronca da síndica. Quantas vezes eu vou ter que repetir que não quero o Pum aqui, menino? Vou falar com a sua mãe. E ela falou. E minha mãe ficou brava de verdade. Ainda bem que depois a gente se mudou para uma casa grande, com jardim florido maior ainda. Aí era uma festa, eu soltava o Pum no quintal e ele não incomodava ninguém. Mas às vezes Pum fazia muito barulho e um dia um vizinho acabou reclamando com meu pai. Por que será que as pessoas ficam bravas quando eu solto o Pum e ele faz barulho? Por causa disso, o meu vizinho e eu tivemos que começar a se entender e eu tive que prender o Pum à noite. No começo eu fiquei triste, até eu tive uma ideia genial. Era de noite e eu estava deitado na minha cama, então soltei o Pum debaixo do meu lençol. Isso a minha mãe nunca descobriu. Teve também um dia que estava chovendo forte e eu fiquei um tempão prendendo o Pum. Mas uma hora eu não consegui mais segurar e soltei o Pum na chuva. Depois ele ficou molhado e com um cheiro estranho e me seguiu para dentro de casa. Minha mãe ficou brava de novo. Teve um dia também que o meu pai fez uma festa
E ele me disse: não solte o pum na festa, prenda ele bem presinho. Ele diz que soltar o pum em festa é falta de educação e incomoda os convidados. Mas todo mundo sabe que não dá para a gente prender o pum o tempo todo, porque ele não gosta de ficar preso e acaba escapando, a gente querendo ou não. Eu acho que todas essas broncas por causa do pum, uma grande injustiça. Tá certo que algumas vezes o pum faz muito barulho e em outras ele fica fedido, mas não é culpa minha. Não é de propósito. Eu só não consigo segurar ele para sempre. Viu que engraçada essa história? Parece que nós estamos falando de outra coisa e é só o nome do cachorro. Essa história, ela fez tanto sucesso que o escritor fez mais 4 livros com esse mesmo personagem. Fez muito sucesso e todas essas histórias são muito engraçadas. Olhem lá na telinha. O que nós lemos é Quem Soltou o Pum. Tem também Soltei o Pum na Escola, Deixei o Pum Escapar, O Pum e o Piriri do Vizinho e Meu Pum, Meleca do Meu Irmão. Engraçado, né, crianças? É uma das histórias muito bacanas onde um dos personagens principais é um animal. Os animais são muito importantes e hoje nós vamos conhecer os animais sagrados de outra religião, do cristianismo. Vamos conhecer? No cristianismo, hoje nós vamos conhecer 4 animais sagrados: o peixe, o cordeiro, a águia e a pomba. Esse desenho de peixe, ele tornou-se símbolo dos primeiros cristãos que em tempos de perseguição usavam como um sinal secreto de fé. Isso mesmo, os cristãos foram perseguidos uma época. E para um cristão saber se a outra pessoa era seu irmão de fé, também era um cristão, eles desenhavam uma parte do peixe. E o outro olhava e desenhava a outra parte. Assim, sem falar nada, os dois sabiam que eram da mesma religião. Bacana, né? E o que significa essa palavra ictis? Significa peixe em grego e faz parte de um acrônimo. O que é acrônimo? Acrônimo é um conjunto de palavras que com essas iniciais formam uma palavra maior. Então, o ictis é I de Jesus, CH de Cristos, TH de Tel, Y de Icos e S de Soter. Essas palavras todas estão em grego e no português significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. E hoje ele é muito visto no protestantismo. Esse animal, ele também é um alimento básico entre os judeus, sempre foi. E é por esse motivo que ele se tornou uma marca cristã, um símbolo de amor, de união, de compaixão, sempre presente nas nossas refeições e nas refeições dos judeus. É importante lembrar que o peixe também tornou-se um símbolo de Cristo depois que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa segunda imagem que vocês conseguem ver aí na telinha, existe uma multidão de pessoas que seguiam Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E teve um dia que não tinha quase nada para eles se alimentarem. Só tinha alguns pães e alguns peixes. E Jesus fez um milagre. Pediu para que todos aqueles que o ajudavam compartilhassem aquele alimento com todos. E os seus seguidores diziam: Jesus, não vai dar para alimentar todo mundo. E Jesus disse: vá e alimente. E eles começaram a distribuir. Todo mundo se fartou com esse alimento e ainda sobrou, vocês acreditam? Então, mais uma razão para que esse animal seja considerado sagrado para o cristianismo.
Outro animal sagrado é o Cordeiro de Deus, também chamado Agnus Dei. Essa expressão Agnus Dei é uma expressão latina que significa Cordeiro de Deus. O seu desenho aparece em diversas formas. Veja aí na telinha o primeiro desenho que eu trouxe para vocês. Quando o cordeiro está assim em pé, firmando uma bandeira, ele representa o Cristo ressuscitado que triunfou sobre a morte. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Que Jesus Cristo foi crucificado e ele ressurgiu, ressuscitou. Esse cordeiro representa isso. Mas ele também pode vir de uma outra forma, com essa imagem aí que eu trouxe para vocês. Ele também está em pé, com uma cruz, mas reparem ali na frente, bem no peito dele. Ali tem um corte de sangue. Ele representa o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. Nessa imagem, ela lembra todo o sofrimento que Jesus passou na sua morte na cruz. E tem essa última imagem que é o cordeiro sentado sobre um livro com 7 selos. E ele representa o julgamento final, quando Cristo retornará um dia em glória. Essa imagem diz que todos nós estaremos com Jesus novamente. E nesse dia haverá um julgamento onde nós, fiéis, ficaremos junto com ele. Essa imagem é um símbolo muito rico para os cristãos. Inclusive João Batista, que é um dos discípulos de Jesus, proclamou a Jesus como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase está escrita na Bíblia. E também no Apocalipse, que é um dos livros da Bíblia, Jesus ele é mencionado como um cordeiro. E também quando Abraão, por ordem de Deus, foi sacrificar o seu filho Isaque, Deus providenciou um cordeiro como substituto para que o filho dele não morresse. Então o cordeiro ele vem em diversas histórias, em livros diferentes escritos dentro da Bíblia. Esse carneiro ele serviu como um tipo de Cristo, vamos dizer assim, para todas essas histórias que são contadas nela. O próximo animal é a águia. A águia ela tem um rico e histórico símbolo dentro do cristianismo. De tempos em tempos, a águia ela renova a sua plumagem, a sua beleza. Ela voa em direção ao sol, ela mergulha nos lagos, em fontes de água. Por esses motivos, a águia tornou-se um símbolo da ressurreição, ou seja, ressurgir, refazer-se. É o que ela significa. E também o fato dela voar para o alto também tornou-se um símbolo de ascensão a Cristo. Algo que sobe, que se eleva. As águias, elas também representam aos cristãos que foram batizados, morreram e ressurgiram em Cristo. Ela também é um símbolo do evangelista São João. São João deu um testemunho de ter subido em vida ao céu e ter visto a natureza divina de Jesus lá de cima. Outra história da Bíblia que traz a águia como símbolo. Um outro animal que marca muito a simbologia e o sagrado para o cristianismo é a pomba. Ela é o símbolo do Espírito Santo, que vem da história do batismo de Jesus, aonde o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. A auréola que vocês estão vendo aí na segunda imagem, que tem esses 3 raios que circundam a cabeça da pomba, identifica o Espírito Santo como membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tão importante dentro do cristianismo. Uma pomba sem aquela auréola é apenas um símbolo de paz. Ela é universalmente o símbolo da paz. Ou seja, em qualquer lugar do mundo é essa a sua representação para o cristianismo. Foi uma pomba, inclusive, que trouxe um ramo de oliveira quando Noé soltou no meio de toda aquela água para saber se já existia terra no nosso planeta. E ela que voltou com a boa notícia, ela que achou a terra e trouxe um galho de uma árvore aonde pudesse comprovar para Noé
que eles estavam próximos da terra, aonde eles desceriam e começariam um novo tempo. A pomba, ela é um símbolo cristão e é um símbolo do Espírito Santo. Vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos fazer uma atividade pensando nos peixes. Professora, o peixe é o símbolo religioso para os cristãos. Qual peixe, professora? Tem tantos peixes. Por isso eu trouxe para vocês aquele desenho que conta aquela história de fé entre duas pessoas que se unem no cristianismo. Mas eu trouxe nessa atividade para vocês o nome de vários peixes. Vejam lá. Leia o nome dos peixes e pinte-os de acordo com a legenda. Todos esses nomes que estão escritos aí são nomes de peixes que existem na nossa natureza. Alguns têm os nomes compridos, outros têm os nomes mais curtinhos. Então nós vamos pintar de acordo com o tamanho desses nomes. Vamos ler as sílabas dessas palavras e vamos pintar de amarelo o que tem 2 sílabas, de verde o que tem 3 sílabas e de vermelho o que tem 4 sílabas. Vamos lá? Eu aguardo!
Pronto, crianças? Vocês já conheciam esses nomes? Quando eu fiz a minha pesquisa, alguns eu já vi, alguns eu até adoro, mas alguns eu não conhecia. Porém, são todos peixes que existem na nossa natureza. Vamos conferir agora a resposta? Vamos lá. Qual é o primeiro? Barracuda. Vejam lá, possuem 4 sílabas, por isso eu circulei de vermelho. Barracuda. Vamos para o próximo. Namorado também possuem 4 sílabas. Namorado. O próximo. Pirarucu. Nossa, que nome estranho, professora. É um peixe bem comum. Também possui 4 sílabas. Pirarucu. Olha o próximo. Mandi. Quantas sílabas mandi tem? 2 sílabas, por isso eu circulei de amarelo. Xarel. Também um peixe com 2 sílabas. Mero. Outro peixe com 2 sílabas. E agora, agulha. Quantas sílabas tem agulha? 3, né? Por isso está circulada de verde. Agulha. O próximo. Verde também. Trairá. Vamos para o próximo, então. Lambari. Verde também. Bonito. 3 sílabas, isso mesmo. Robalo. Muito bem. Piaba. Esse é um nome pequenininho, mas também tem 3 sílabas. O próximo. Linguado. 3 sílabas. Pescada. Muito bem, o verde. Tilápia. Também 3 sílabas. Esse é um peixe muito gostoso, eu gosto. Tambaqui. 3 sílabas. Lambari. 3 sílabas. E cavala. Nossa, que nome estranho, parece até outro animal, não é? Também tem 3 sílabas e é assim mesmo que se escreve. Cavala. Muito bem, quem acertou. Quem ainda teve dúvidas, pode arrumar o seu e levar para a escola a próxima vez para dividir com os amigos. E agora, com o final dessa atividade, vamos para a próxima. Nós aprendemos nas nossas aulas desse ano que as religiões são diferentes, mas elas possuem o mesmo objetivo quando se refere à felicidade dos seres humanos. Nós aprendemos com as religiões que os seus fiéis estudam e seguem as suas crenças porque eles consideram sagradas para a sua religião escolhida e realmente concordam que levam à felicidade. Essa atividade que eu trouxe para vocês, ela traz uma frase que mostra como nós somos importantes para cada uma delas, cada uma das religiões que existem no mundo. Vamos descobrir qual é a frase? Vejam lá na tela. Escreva as letras iniciais dos desenhos e descubra a frase secreta. E depois lá embaixo, escreva a frase formada.
Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem decifrar esse enigma.
Então vamos lá para a nossa resposta. Primeira letra da palavra elefante, o E. Da palavra uva, U. Da palavra sorvete, o S. Da palavra ovelha, o O. Da palavra urso, o U. Da palavra maçã, o M. Da palavra unicórnio, o U. E da palavra igreja, I. Da palavra tesoura, T. Olha lá o O da palavra osso. E da palavra estrela, S da palavra sino, P da palavra pipa, E da palavra espada, C da palavra coelho, I da palavra ilha, A da palavra aranha e L da palavra lápis. Qual é a frase que se formou? Vamos ler juntos, crianças? Eu sou muito especial. Muito bem, essa é a frase. Vocês não concordam comigo que para todas as religiões nós somos especiais? Hoje nós relembramos sobre os animais sagrados da Índia, o elefante, o macaco, a vaca, a cobra e o tigre. E também na outra aula nós conhecemos o Festival do Tihar. E na aula de hoje nós conhecemos os animais sagrados para o cristianismo, o peixe, cordeiro, águia e a pomba. Viram quanta coisa nós já sabemos sobre os animais sagrados? Sendo assim, chegamos no final da nossa aula de hoje. E lembrem-se, crianças, lavem bem as mãos, fiquem em casa e sempre que precisar sair, use a máscara.